Florhan, qual o segundo vinho que você escolheu para a gente degustar? Aí esse segundo vinho se chama Le Rastelain, um Côte du Rhône, que vem do Vale do Rhône, uma das regiões mais antigas da França. Ela produz vinho faz 24 séculos, entendeu? Desde o século IV a.C. já estava produzindo vinho. Teve já na época romana uma infraestrutura bem desenvolvida para negócio de vinho, entendeu? Aí sempre foi uma região vinícola de ponta, entendeu? E foi naquela região que nasceram as denominações de origem, para garantir uma qualidade, uma tipicidade dos vinhos em função do terroir e da onde eles vêm. E foi o Baron de Boissy-Marie, em 1936, que criou a primeira denominação de origem. Aí depois se expandiu na França inteira, que tem 300, a Europa inteira, e até o Novo Mundo agora está criando denominação de origem, justamente para garantir uma tipicidade. Gislan, fala para mim um pouco desse vinho. Quais são as características mais marcantes nesse vinho? Como você poderia definir esse vinho? Então, esse vinho ele é um AOC Côte du Rhône Village, que é da vila de Rasteau, dentro do Côte du Rhône. As uvas que são permitidas no cultivo nesse vilarejo de Rasteau são a Grenache, a Carignan e a Cinsault, que são as uvas que a gente encontra nesse vinho. Ele é um vinho assim que é bastante frutado. Como o Côte du Rhône é uma região muito ao sul da França, pega mais sol, então dá um vinho mais encorpado, mais frutado e frutos mais concentrados nesse vinho. Bom, mas vamos então fazer aqui a nossa degustação para todo mundo em casa poder conferir. Florhan, eu queria que você falasse para as pessoas de casa uma coisa importantíssima. Qual a temperatura ideal para se servir um vinho tinto? Se for um tinto mais leve, tipo um vinho da Borgonha, uma Pinot Noir, uma coisa assim, aí você vai mais para uma temperatura um pouco mais fresca, tipo uns 14 graus, certo? Aí quando for um vinho mais robusto, mais encorpado, mais amplo, como esse Côte du Rhône, você vai mais para uns 17 graus. Geralmente é a temperatura ambiente da casa. A gente fala de temperatura ambiente porque na França não é sempre quente como aqui no Ceará, mas a média fica mais assim, uns 17 graus. Aí é a temperatura mesmo para o vinho tinto. Gislan, o Florhan falou que esse é um vinho bastante encorpado. Algumas pessoas têm algum receio nos vinhos tintos encorpados porque tem mais taninos. Qual a dica que você daria de qual uva escolher para quem está começando agora, quem está iniciando o seu processo de conhecimento dos vinhos tintos? Qual a uva que não tem um tanino muito forte, que poderia agradar melhor o paladar de um iniciante? Então, na verdade, primeiro que a gente fala de tinto encorpado na França, na verdade vão ser tintos que vão ser bem menos encorpados que os tintos do Novo Mundo. Os tintos do Velho Mundo, que seja na França, na Itália, na Espanha, você vão estar menos tânico, menos potente, vão sentir menos álcool do que vinhos da Argentina, do Chile, da Austrália ou Estados Unidos. Mas as uvas, para quem tem medo do tanino, as melhores uvas, os mais leves, tem a primeira Pinot Noir, que é considerado uma das uvas mais complexas, mais nobres assim, do mundo do vinho, que é muito complexa e mais leve. Depois a gente tem a Merlot, que é mais frutada, certo? Do que a Pinot Noir, ela é menos complexa, mas mais frutada, muito frutada. E depois podemos dizer, não sei, um pouco de Malbec, por exemplo, mas as principais é Pinot Noir e Merlot. Podemos agora experimentar esse vinho? Com certeza. É um vermelho bem intenso, a cor desse vinho. Quer dizer que é um vinho... Para mim, eu chamo esse vinho um vinho que tem muito material. Tem para comer e tem para beber dentro, entendeu? Um vinho bem denso, assim, bem complexo, bem cheio de material. E você vai ver que vai sentir, vai provar que é um vinho bem complexo, com várias frutas maduras que se mexem e um final um pouquinho apimentado, bem redondo, bem estruturado. É uma delícia.
Florhan, essas lágrimas que se formam na taça quando eu mexo, elas me falam alguma coisa sobre o mais tem lágrimas, o tamanho das lágrimas dá uma indicação do teor alcoólico do vinho, certo? Aí esse aqui dá pra ver que tem bastante. E porque as lágrimas sempre potente, entendeu? Ele sempre as lágrimas se formam e elas demoram para se desfazer. Então isso significa que o vinho tem um teor alcoólico mais apurado. Bastante alto. Ele tem uns 3,50. 3,5. É bastante. Como se brinda na França? O que se fala? Santi? Santi. Como saúde. Santi. E sempre tem que olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Não vou dizer o que, mas não é bom.